Olá, meus queridos e abençoados por Deus. Felicidades enormes por ter vocês todos aqui conosco mais um dia com as nossas orações diárias. Então hoje eu convido vocês a orar comigo o Salmo 15. Para quem está enfrentando problemas, dificuldades na justiça, assim como coisas difíceis de se receber, processos, ou a paternidade, resolver rápido o divórcio. É para quem está precisando de um socorro rápido na vida. Aumenta mais a nossa justiça e o nosso senso de moralidade. Esse salmo nos ensina que se você for justo, honesto e obedecer todos os mandamentos e as vontades de Deus, conforme a vontade dele, você vai habitar lá junto do Altíssimo. Maravilhoso esse salmo, pessoal. Faça com muita fé, que eu tenho a certeza que Deus vai escutar o seu clamor e vai derramar bênçãos sem limites em sua vida. E para você que não é inscrito ainda no nosso canal, convido vocês a se inscrever, a curtir, a compartilhar os nossos vídeos para ajudar o canal a semear mais e mais ainda os ensinamentos, as vontades, as palavras de Deus Pai Todo-Poderoso para outras e outras pessoas, para que elas também recebam as bondades, as maravilhas, as misericórdias de Deus Pai. E também convido vocês a deixarem nos comentários dos nossos vídeos os seus pedidos de orações, para que nós possamos orar por vocês todos os dias. Sim, pessoal, todos os dias à noite nós colocamos os nossos joelhos no chão e clamamos, pedimos, oramos para Deus Pai Todo-Poderoso interceder na vida de todos vocês, para que Ele faça muitos milagres na vida de todos vocês. Então fica aí, pessoal, o convite para vocês entrarem no nosso caderninho de oração. São todos muito bem-vindos. Então vamos orar esse maravilhoso salmo comigo? Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Faça esta oração quando você for se deitar e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim potencializará mais ainda a sua oração. A tela vai ficar escura para que você possa descansar e dormir melhor. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros,
não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus.
Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita,
porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo?
Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 16. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio.
Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é
sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes.
Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos
e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15.
Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor
aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo?
Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno,
para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz.
Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus.
Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita,
porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus.